Se Locatelli mais, um minuto de inglês. Oi, gente! Vamos conversar mais um pouquinho com algumas dicas de inglês? Eu estava organizando umas coisas e achei esse monte de mapas e folhetos que eu pego das viagens que eu faço. E aí eu estava pensando, será que é possível você fazer uma viagem internacional sem falar inglês? É possível, muita gente faz isso. Mas então qual que é a vantagem de falar inglês? Não passar apertos e economizar muito. Sabe por quê? Por exemplo, este folheto aqui, ele vai falar sobre o metrô do aeroporto de Nova York. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fui ver um transfer para ir ao centro. E os transfers de táxis ou vans ficavam em torno de 60 a 100 dólares por pessoa. E sabe quanto que era o metrô? 2,50 dólares. Mas aí você tem que entender como funciona, você tem que perguntar, você tem que ler, pedir informações. Então essa é a vantagem de você falar inglês. Outra coisa muito interessante é quando você pega esses folhetos e você está lendo, de repente passa desapercebido algumas informações, mas eles são cheios de desconto. Por exemplo, este aqui do metrô, do ônibus de Nova York, do Big Bus, você tinha aqui, ó, 20% de desconto se você comprar na loja da M&M, mas não era em qualquer loja. Daí ele fala lá que é naquela loja da Times Square. Então você tem muita oportunidade para ter descontos, pagar mais barato e conseguir atrações interessantes. Enfim, você fica ali tranquilo, não depende de um guia, não depende apenas de táxi, que muitas vezes é bem mais caro. Mas e aí, se você não fala inglês, eu vou te dar algumas dicas e nós vamos falar hoje sobre o verbo falar, entender. E também vou falar um pouquinho sobre estudar. Falar, talvez você já saiba que é to speak. Isso mesmo, as duas palavrinhas formam falar. Se você quiser falar eu gosto de falar, você vai dizer I like to speak. Se falar é to speak, como é que fica eu falo? I speak. Eu não falo. I don't speak. E se eu perguntar, você fala? Do you speak? Você fala inglês? Do you speak English? Você fala português? Do you speak Portuguese? E se você quiser falar, eu não falo espanhol, I don't speak Spanish. Eu falo só português, I speak only Portuguese. Ainda sobre falar, se você entende um pouco, mas naquele momento a pessoa falou muito rápido, você pode pedir para ela repetir. E aí você diria, por favor, fale devagar. Você poderia dizer, speak slowly, please. Speak slowly, please. Ok? Então, sempre usando please. Nós temos umas outras palavras que você poderia usar. Poderia, né? Could you, mas isso é para uma outra aula. E aí, sobre o verbo entender. Como é entender em inglês? To understand. Eu entendo, você já sabe. I understand. Eu não entendo. I don't understand. Você entende? Do you understand? E aí você pode usar as mesmas palavras dos idiomas. Eu entendo inglês, como fica? I understand English. Eu entendo português. I understand Portuguese. Eu entendo espanhol. I understand Spanish. Eu entendo um pouquinho de espanhol. I understand a little Spanish. I understand a little Spanish. Very good. E aí, você pode ainda falar sobre estudar. Como que é estudar? To study. Eu estudo. I study. Eu não estudo. I don't study. Você estuda? Do you study? Você estuda inglês? Do you study English? Eu não estudo alemão. I don't study German. Viu como é fácil? Você sabe um verbo e aí você já sabe usar na afirmativa, negativa, interrogativa e você vai formando bloquinhos com as palavras, como eu sempre digo, que o nosso sistema de bloquinhos funciona muito bem. Então, a próxima vez que você for viajar, dê uma estudada no lugar, pegue os mapas. Aliás, de mapas, olha essa dica interessante. A gente sabe que downtown é centro da cidade. Mas quando você está visitando Nova York tem esta forma aqui, ok? É uma ilha, a ilha de Manhattan, né? Lógico, existem outras ilhas em Nova York, mas a maioria das pessoas vão fazer um turismo especial ali em Manhattan. E aí, downtown não é o centro da cidade. O centro da cidade é midtown. Downtown é a parte literalmente baixa da cidade. E aí nós temos uptown, a parte lá em cima. Então, cuidado, se você for pegar um metrô querendo ir para o centro, realmente você vai ter que procurar um metrô ali midtown. Porque se você pegar downtown, você vai lá para a ponta, aonde você vai ver ali próximo à Estátua da Liberdade.
Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê. God bless you so much. See you soon!